Oi, pessoal. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a febre maculosa. A febre maculosa, ela é uma doença que é transmitida pelo carrapato, mas por um tipo específico de carrapato, que é um amblioma, que é o carrapato estrela. Esse carrapato, quando ele pica e quando ele gruda no ser humano ou no animal, e ele se alimenta do sangue, e é nesse momento em que ele também transmite a rickettsia, que é a que provoca a febre maculosa. Então, assim, é uma zoonose, tá? Porque ela transmite do animal para o humano. Ela é uma doença muito grave, que pode ser letal. Ela provoca uma febre aguda muito alta. E muitas vezes no ser humano ela é até difícil de diagnosticar, porque não é uma doença tão comum. Agora a gente está tendo um surto, mas não é uma doença tão comum. Então, às vezes, a febre alta faz pensar em tantas outras doenças do que a febre maculosa. Então, é sempre muito importante, gente, se vocês tiveram carrapato ou se vocês estiveram em locais que são endêmicos e de repente manifestarem algum sintoma de febre, avisarem o médico que vocês tiveram carrapato. Isso é uma coisa muito importante, tá? A febre maculosa, ela acomete principalmente, na verdade, o ser humano, pode acometer também os cães e teoricamente os gatos, mas é raro, tá? Não é comum, porque na verdade não é um carrapato comum nas cidades. O que acontece com esse carrapato estrela é que ele é um carrapato de matas, ele não sobrevive no asfalto, nos apartamentos, como os outros carrapatos, como o que são os carrapatos mais comuns em cães e gatos. É um carrapato de mata. Então, na verdade, os animais que são mais acometidos por esse carrapato são principalmente as capivaras e os cavalos. Então, é muito comum. E esses animais é que têm as rickétsias, que transmitem a doença. Então, muitas vezes o carrapato vai no cavalo, na capivara, se contamina. E o que tem de ruim é que esse carrapato, uma vez contaminado, ele está contaminado para sempre. E ele pode transmitir, inclusive, para os filhotes dele. Então, a transmissão é muito rápida de um carrapato para o outro, porque em qualquer fase que o carrapato esteja, de larva, adulto, né, o micuim, ele vai ter a doença, né? Então, ele vai subir numa capivara e vai se contrair a doença e depois ele vai passar para os descendentes dele. Então, é muito fácil espalhar essa doença, a febre maculosa, através do carrapato. Agora, a gente não costuma ver em cachorro e muito menos em gato. Então, assim, não fiquem tão desesperados, porque a preocupação maior é com os cavalos, com as capivárias e com o ser humano, tá? As medicações que a gente usa para carrapato, elas matam também o carrapato estrela, né? Então, assim, tanto o ripicéfalo, que é um outro carrapato mais comum no cachorro, como o carrapato estrela, as medicações funcionam. Então, a minha dica mesmo é: mantenham as medicações contra carrapatos, elas funcionam, porém, se você vai para uma região endêmica, talvez você precise usar produtos repelentes, né? Então, existem alguns anticarrapato e antipulgas que têm uma ação repelente. As coleiras são, algumas pipetas também são, então elas podem ser mais eficazes se você for para uma região endêmica. E eu acho que o cuidado maior com a gente, nós seres humanos, é evitar áreas descobertas, né? Então, se for andar na mata, se for para lugar que tem carrapato, que tem muito cavalo, procura se informar se tem o carrapato estrela nessa região. Evita deitar na grama, evita ir de shorts, bermuda. E caso você ache um carrapato, você precisa tirar ele o quanto antes, tirar de preferência com uma pinça, tá? Para que ele não fique nenhum pedacinho dele, e procurar um médico para saber se aquele carrapato é o carrapato estrela e talvez se você vai precisar de algum exame.
Ainda está localizado nessa região de Campinas, né? É uma região mais endêmica, não tem em todo lugar. Tiveram alguns casos, mas eu digo para vocês que eu nunca vi um caso de febre maculosa em cão e nem em gato. Então, acho que vocês podem ficar tranquilos, mas é importante saber que essa doença existe, que essa doença é transmitida por um carrapato específico, não é qualquer um, então é o carrapato estrela, e que as espécies mais acometidas são as capivaras e os cavalos. E o carrapato, uma vez que o homem vai para aquela região, ele pode subir no humano sim, tá bom? Então, sem pânico, gente, vamos cuidar dos nossos pets, mas a febre maculosa não é a nossa maior preocupação como doença do carrapato. Tem outras muito mais graves no cão e no gato. Tá bom? Qualquer dúvida, escrevam uma sua pergunta, ativem o meu sininho e se inscrevam no meu canal para a gente chegar a 10 milhões. Tá bom?